Olá a todo mundo, a todos que nos acompanham aqui na nossa live, essa live maravilhosa da noite de hoje. Hoje nós estamos com um encontro de pessoas maravilhosas aqui, pessoas que conviveram muitos anos com o Jerônimo Mendonça, né, que tem muitas histórias legais para nos contarem, né? A gente fica muito feliz da participação de todos vocês aqui. Já estão começando o pessoal a chegar no chat aqui. A nossa amiga Cirila já está aqui. Boa noite, Cirila. Seja bem-vinda. Obrigado por participar. Boa noite, Beth. Boa noite, Márcia. Tudo bem com você, Márcia? Tudo? Olha, graças a Deus, tudo nas asas dos anjos. Tudo bem mesmo, melhor ainda, com o Vilmar, em sintonia tão boa, e com todos esses amigos que vão estar aí conosco, né? Vibrando para a gente fazer uma conversa muito boa entre nós. É isso aí, Márcia. Boa noite, ela Cirila entrando para nos apoiar. Então, são os amigos do coração que nos apoiam, Vilmar. Muito obrigada. A gente só tem que agradecer, né? Basicamente, nós tiramos de alguns compromissos de vocês hoje, né? Como esses dias atrás eu tinha conversado muito com a Márcia. Márcia, o pessoal está cobrando a participação de vocês aqui, né? Porque eu já falei com o Nicola, eu já falei com a Gertrudes, né? Eu queria, mais ou menos, fechar um ciclo com o pessoal que tem esse envolvimento grande com o Jerônimo, né? E, então, assim, tem mais algumas pessoas, mas vocês têm informações tão importantes que o pessoal já estava nos cobrando. Então, a gente só tem que agradecer, e nós ficamos muito felizes, né, de vocês dois estar participando aqui. E tem gente de hoje aqui. Olha, senhora Delza, boa noite, seja bem-vinda, minha amiga. Coitada, essa amiga nossa é lá perto de Goiânia, sempre está nos acompanhando aqui. Nilda, Tereza Cristina, que coisa boa. O Ronei aqui da todo mundo. Então, todo mundo. Então, gente, vamos começar aqui. A Deus aqui é lá de Trindade. E nós temos a nossa amiga Beth aqui, lá do André Luiz, né? A Beth também é um beijo no coração da Beth. A gente gosta muito também da Beth. Então, a gente está entre amigos aqui. Então, as meninas já fizeram a prece aqui, gente, antes da gente iniciar a live, e as energias que se expandam a todos os lados de vocês, que todos vocês possam estar aí recebendo essa luz, porque essas aqui, gente, tem DNA, viu? Essas aqui tem DNA e tem história linda que vai nos agraciar essa noite de hoje. Então, eu gostaria de, inicialmente, pedir a vocês o início do Espiritismo. Uma fala, depois outra fala, né? Como é que foi? Vocês vêm de berço espírita, como é que vocês iniciaram o Espiritismo? Quer falar primeiro, Marcos? Olha, não, a vida toda, a minha família toda católica, né? Era só o doutor Adelor Alves Gouveia, que era espírita. E a gente sempre conversava muito com o doutor, na casa da minha avó, no alpendre da casa da minha avó. Meu pai tinha ideias, né? Meu pai era do ciclo esotérico do pensamento e tinha os livros dele, e eu comecei a ler os livros do papai. A minha mãe fez o papai tirar os livros de casa, levar para a casa da minha avó Cristina, porque eu não podia ler os livros. Mas acontece que é mentira, que eu fui desenvolvendo meu raciocínio. Bom, a reencarnação é uma coisa assim que eu acho que nasceu comigo. Eu estudei em colégio de freira, em Uberlândia, e quando eu ficava nervosa com as freiras, eu ameaçava as freiras com a próxima reencarnação. Falava, vocês estão me fazendo raiva agora, vocês vão ver o que vai acontecer na próxima reencarnação. Então, elas queriam saber de onde que eu tirei isso. Eu ameaçava todo mundo com a próxima encarnação. Mas acontece que eu era muito... gostava muito de ler, demais de ler, muito. Né? E eu estava naquela crise existencial que todo mundo entra, né? A mediunidade aflorando,
fenômeno acontecendo comigo, e eu sem entender o porquê que tudo aquilo estava acontecendo. Aí, o papai chegou na minha casa e falou assim para mim: minha filha, estão acabando com a livraria espírita lá na Rua 20. Tem tanto livro bom. Aí eu já tinha minha casa, né? Aí eu falei: pai, vai lá e compra tudo. E no dia anterior, eu tinha feito tanta pergunta, mas tanta pergunta para o universo infinito. E as perguntas que eu tinha feito, o papai chegou com os livros do Leon Denis, O Grande Enigma, O Porquê da Vida, e Depois da Morte. Só isso que caiu na minha mão, você imagina? E eu devorei, lógico, era tudo aquilo que eu queria, né? Aí eu conversava com as pessoas e falava: gente, esse povo espírita, eles são tão inteligentes, eu queria conhecê-los. Até que eu tive a oportunidade de, através do desencarne de uma priminha minha, que morreu com 4 aninhos, e minha prima a tia entrou num desespero muito grande, e eu tinha vizinha de frente, né, que também tinha perdido uma criança em tenra idade e estava indo no Jerônimo. Aí eu falei: olha, eu tenho uma vizinha aqui em frente, a Lúcia, que ela perdeu uma criança e ela está tão conformada, ela está visitando um moço aqui em Piutaba, e você quer ir lá? Falei para minha prima, Ivone França. Aí ela falou: vamos. Eu falei: então vamos fazer o almoço e depois do almoço nós vamos. Eu tinha muita rosa vermelha na minha casa. O que eu fiz? Eu peguei uma braçada de rosa vermelha, não foi uma, não. Foi uma braçada, olha aqui minha cabeça. E a Lúcia nos levou, eu, Ivone e ela, para conhecer o Jerônimo. Quando eu entrei na sala do Jerônimo, ele ainda enxergava de um olho. Ele olhou para mim e falou: você trouxe flores? Nós tínhamos levado também alguma coisa para a sopa, porque a Lúcia falou que ele tinha uma sopa. Ele mandou que entregasse as coisas da sopa para Josefa e mandou que a mãe dele pegasse as flores. A hora que a mãe dele pegou as flores, me deu uma cãibra no braço direito, tão grande, mas tão grande, que eu não aguentava de dor no meu braço. Eu tinha que segurar meu braço. Aí eu falei assim: nossa, eu tô com uma dor tão grande no braço. Ele falou para mim assim: você tem costume de escrever? E eu tinha costume de escrever. Eu sempre, a vida toda, eu gostava de escrever. Aí eu falei: gosto. Ele falou: você vai escrever para mim um tema, Além do Horizonte Azul. E amanhã você traz para mim. Olha, Vilmar, a minha prima, a Ivone, nunca mais voltou. E eu nunca mais saí da casa do Jerônimo. E voltei com o tema no outro dia. Perfeito, Márcia. Beth, e aí, como é que foi seu início? É só lembrar aqui, porque o pai da Márcia, ele foi de César França, né? Era um senhor aqui, muito chique, usava chapéu, muito bem vestido, né, Márcia? Depois você fala um pouquinho. Beth, fala aí a sua, fala você. Vilmar, eu tive fenômenos mediúnicos desde a minha infância. Eu lidava com dificuldade, porque eu também não conhecia o espiritismo, mas Jesus certamente me conduzia pelas formas que eu tinha naquele tempo, sem ter recursos para eu entender os fenômenos. Até que eu comecei a namorar com o meu atual marido, que é o Marco Túlio, né? O meu marido. E aos 23 anos, ele recebeu lá na Raquil um evangelho dado pelo grupo do Jerônimo. Jerônimo frequentava a casa do seu Carim Bittar, que era o patrão dele. E o Pedro Nazaré deu um evangelho para o grupo da Raquil, mas o que aconteceu? Saiu. O grupo não quis, e o meu marido levou para mim. Era meu namorado, eu tinha 23 anos. E eu quis ler aquele livro, que eu não compreendi de momento,
que era um evangelho. Eu entendi que era um livro, e li do começo ao fim. A hora que eu terminei, eu falei para ele, eu quero conhecer o lugar de onde você recebeu esse presente. E ele me trouxe até o Jerônimo. Da mesma forma, entrei na sala do Jerônimo para conhecê-lo e permaneci. Já comecei a frequentar, porque eu li o Evangelho com tanta alegria, me fez tão bem, que eu senti que o meu lugar era ali. Adentrei para a Mocidade Espírita, na época, frequentando, o Antônio, nosso companheiro, era o presidente, e começamos a estudar a doutrina espírita. Logo a seguir, eu comecei nas tarefas que eram próprias da casa, né, Campo Tranquilo, tudo que tinha direito ali de trabalho. Um trabalho que nós temos até hoje, trabalho de mães, né? Nós chamamos de trabalho de mães Maria Dolores. A Márcia ia dar à luz e eu fui substituí-la, mas isso depois de um bom tempo que eu já estava como presidente da Mocidade Espírita. Então, eu trabalhava na assistência fraterna. Com 24 anos, eu já trabalhava na assistência fraterna. Depois disso, houve necessidades na casa de trocar o nosso presidente, que era o Sr. João Bittar. Isso depois, aos 27 anos. Eu recebi essa proposta de ser presidente dos Ceareiros de Jesus, que eu te contei, pelo nosso Jerônimo. Mas como eu estudava doutrina, me achei muito jovem, falei, olha, Jerônimo, eu só aceito se nós formos ao Chico. A gente ia ao Chico, Vilmar, de 15 em 15 dias, para receber orientações, para usufruir daquele clima maravilhoso do nosso querido Chico. Colhemos ali ensinamentos abençoados. E frequentando, aí fomos até o Chico e perguntei, Chico, eu acho que eu estou jovem, isso era no final quase de 1975. Eu já estava com 27 anos, estava me preparando para casar. O Chico falou, não, minha filha, você pode aceitar. E eu aceitei essa presidência, porque o Chico me deu apoio e disse que eu seria ajudada aos meus 27 anos, que eu seria ajudada. E permaneci. Na época ele usou até, vou citar aqui, né? Porque é algo que é sério que ele me falou, e falou que o nosso Bezerra de Menezes estaria nos ajudando aos Ceareiros de Jesus. Lógico que não a Beth, mas aos Ceareiros de Jesus, através daquilo, né? Então, é o fato que eu te contei. Eu tinha que participar das cometrins como presidente. E eu entrava na sala onde se reuniam os presidentes espíritas, das casas espíritas, e eram todos de cabecinha branca, eram do sexo masculino, não tinha mulheres e muito menos jovens. E eles um dia me aconselharam, minha filha, não é aqui que você tem que ir, a mocidade é lá do outro lado. Mas eu era presidente mesmo. E permaneci nessa tarefa, com Jesus me ajudando, com tanta amizade, carinho do grupo, né? Tivemos muito apoio, eu e a Márcia. Certamente foi um reencontro. Nós não estamos juntas apenas uma vida. Nós nos unimos muito nessa tarefa que nós realizamos ali junto aos Ceareiros de Jesus. E permaneci ao lado do Jerônimo, rindo, brincando, naqueles momentos... As viagens que nós fizemos a Uberaba, olha, não tem nada que pode nesse mundo igualar. Era daqui a Uberaba, felicidade completa. A volta, uma apoteose. Cantando e rindo, ao lado do Jerônimo, lendo para ele as madrugadas. Não, e o desafio que eu fazia de trova, eu ia. Nós desafiávamos um ao outro na trova. Inclusive, nós temos algum desses fatos, a Márcia tem, eu tenho, registrado no livro Gigante Deitado, essa experiência que nós tivemos ao lado do Jerônimo. Porque até me fizeram a seguinte pergunta, o que mais me impressionou no Jerônimo? Eu, na minha juventude, o que mais me impressionou foi a alegria dele. Todos os valores dele são encantadores. Mas para nós que entendemos o que significa alegria
uma alma tão sofrida no corpo, tão, vamos dizer assim, provada, né, naquela questão da sua imobilidade, da sua cegueira, que quando eu o conheci, ele já tinha perdido uma visão, a visão toda, aliás. Quando a Márcia conheceu, ela citou, ele tinha um olho. Quando eu conheci, não. Ele tinha algumas dores, foi quando ele fez determinados tratamentos, mas ele tinha música na sala dele constantemente. Eram artistas anônimos, era o nosso Walter Bertoni, que nos alegrava naquelas noites maravilhosas. E um dia o meu pai fez a seguinte pergunta, porque eu cheguei tarde, eu e meu namorado, que era o Marco Túlio. Falou, menina, mas onde você estava? Até agora? Eu falei, eu estava na casa do Jerônimo. Ah, não acredito. O que tem lá de tão bom? Falei, tudo de bom. Nós estávamos cantando com o Walter Bertoni, conversando de espiritismo, lendo obras para o Jerônimo, discutindo em torno daquelas obras. E assim, a nossa trajetória, né, Márcia? Foi o trabalho, a alegria junto ao Jerônimo. Tivemos muitos momentos felizes ao lado do Chico também, que nos dava orientações maravilhosas. Não que a gente fosse lá exclusivamente para isso, mas sim que nós perguntássemos, nós já éramos orientadas, né? Eu sempre, era uma brincadeira entre nós, quando nós íamos para Uberaba, eu falava que nós íamos ver como é que fala? O sumo sacerdote de Tebas. Eu falava, vocês estão indo para onde? Nós vamos encontrar com o sumo sacerdote de Tebas, era o Chico. É interessante, porque esses momentos que a gente passava, eles vazavam à noite, era até 4 horas da manhã. Nós chegávamos nós vimos o sol nascer muitas vezes. Um dia estava clareando, e nós junto com o Chico e o Jerônimo. Gente, nós encontramos Chico, Jerônimo e Divaldo. Nessa mesma teve uma vez que estava o Chico, o Jerônimo e o Divaldo. Eu falei assim, gente do céu, isso aqui é demais para nós, né? Os 3 juntos. E a gente escutando eles conversarem, né? Foi muito bom. Foram coisas que a gente aprendeu demais. Essa data que eu citei, de 75, 76, nós íamos muito. O Jerônimo não deixava de ir. E a partir até 1980, né, Márcia? Nós fomos ao Chico. Olha, tem um detalhe, gente, que eu tenho que contar para vocês. A cama do Jerônimo, ela tinha era 2 curvas, uma maior e outra menor. Então, punha a cama dele na Kombi, e para todo mundo ir, ter lugar para todo mundo, a Maria Gertrudes ia debaixo da cama. Ela era mais magra do que eu. Ela ia do lado aonde era menor. E eu ia debaixo da cama do Jerônimo, aonde era maior. E nós íamos daqui no Uberaba, debaixo da cama do Jerônimo. E de Kombi ainda, hein? É verdade. Nós conseguimos um espiritismo muito agradável. Muito. Pessoas maravilhosas. Nós temos as pessoas mais velhas. Seu Vicente do Prado. Ai, lindo. Era um carinho conosco, mesmo a gente sendo Sou eu, mais Marquês. E não vamos citar todos. Sou Fernandino Krieger. Jacó Miguel. Todos esses amigos já mais velhos, de cabecinha branca, sabiam nos entender. Nós nos dávamos muito bem uns com os outros. Eu comecei o Desobsessão, não tinha Desobsessão no Ceareiro de Jesus. Eu comecei o Desobsessão no sanatório, o sanatório antigo. Ele tinha uma casa no fundo. E lá era feito Desobsessão. Eu comecei junto com Sonicota, sou Vicente do Prado, sou eu Marquês, Dona Julieta e eu. Mais outros espíritas. Mas era ali. Aí o Chico nos orientou que nós precisávamos começar o Desobsessão no Ceareiro de Jesus. O primeiro Desobsessão do Ceareiro de Jesus foi eu e a Josefa, a irmã do Jerônimo. Ela recebia os espíritos, nós duas, o Desobsessão. Ela recebia os espíritos, eu conversava com os espíritos, assim nós começamos o Desobsessão. Eu e a Josefa, no Ceareiro de Jesus. Esse, muito
Foi muito, assim, foi uma coisa que, uma oportunidade única que nós tivemos. Gente, só vamos fazer um parêntese aqui rapidinho. Nós tínhamos campanha, né? Nós fazíamos a campanha do quilo, nós tínhamos o trabalho de mães, nós íamos na cadeia, naquela época não era penitenciária, era cadeia. A gente ia com o Jerônimo entrava com a cama, a gente ia de cela em cela, lia o evangelho, falava do evangelho com os presos, aquilo que a gente ganhava, um lanche, alguma coisa que o Jerônimo ganhava, né? Ele podia distribuir, o carcereiro, o São João, olhava tudo, né, via que estava tudo legal, deixava a gente entregar, e uma vez tinha um pessoal na cadeia que estava querendo suicidar. Então, eu tinha já montado o estudo de obsessão e suicídio. Então, o papai montou o som, deixaram os presos ficarem numa cela em que eles poderiam me ver, e eu, do pátio, dentro da cadeia, eu fiz a palestra Desobsessão e Suicídio. Papai me assessorando, e eu fiz dos rapazes que estavam lá, que queriam suicidar. Nós fizemos a palestra lá dentro. Nós tínhamos também uma tarefa, que era do enxovalzinho do bebê, uma época em que nós, as trabalhadoras da casa, confeccionavam esse enxovalzinho, né? Elas o que faziam. Nós tínhamos um programa no rádio também, porque no programa do nosso Cearense de Jesus, a Márcia lembrou muito bem, nós tínhamos o trabalho para cadeia, o trabalho de sopa e a divulgação. Esse programa nosso, ele foi modificado o nome dele, depois ele passou a ser Atualidade Espírita. E como Atualidade Espírita, ele saiu do rádio, nós tínhamos uma produção de tempo na Rádio Cancela, e passou para a televisão, para a TV Globo. E a gente levava também no grupo, né, e alguns convidados, nós levávamos a divulgação através da Globo e através do rádio. E nós tínhamos o horário das 6 horas, 5 minutinhos, que o Jerônimo jogava o evangelho para Ituiutaba, através da rádio difusora de Ituiutaba. Enquanto ele teve vida, ele que fez essa tarefa. Ele Dona Terezinha ajudou muito, foi, né? Ao telefone. Depois que ele saiu, eu peguei. Em 1989, fomos nós que pegamos. Quando eu fui embora para Araras, a Dona Terezinha mas ela, na época em que eu estava em Ituiutaba, né, fui eu que fazia no lugar do Jerônimo. Eu fazia com ele, ao telefone, porque não tínhamos o celular, esses recursos de hoje. A gente ia ao telefone, ele também. Ele tinha um telefone que era o maior amigo do Jerônimo. Ele fazia maravilhas através desse telefone. Milagre. Ele consolava corações, ele lia páginas, ele contava piadas, brincadeiras para as pessoas modificarem o humor. Ele fazia o trabalho com... E outra coisa, né? O Jerônimo, ele fazia aquilo que era a vida dele, ele transformava de uma forma tão grande a maneira como ele encarava a doença, a dificuldade, a dor e a luta dele, que ele era tão forte dentro dessa postura dele, que a gente chegava com os nossos problemas, com as coisinhas à toa, né? Ele, com aquela dor, aquele mundo de areia no peito, nós é que éramos consolados por aquela criatura que estava ali, naquela posição, numa cama, deitado de costa, há quantos anos, né? Ô, Márcia, você teve um fato, você lembrou aí do saco de areia? Era igual esse saco que o pessoal que faz musculação, parecido com aquilo. Ele punha no peito pelas dores de angina. Eu cheguei, ele estava rindo. Ah, Jerônimo, o que foi? Ô, Beth, você não diria que entrou uma senhora aqui, quando ela viu que eu estou com esse saco de areia no peito, ela começou a chorar. Beth, olha se tem propósito, e rindo. Não, mas ela ficou com dó de você.
Mas porque ela chorava só de me ver com esse peso no peito. Quer dizer, ele ria da própria dor. Era. Né? A dor para ele fazia brincadeiras incríveis e nos contava, né, que ele recebia, às vezes, lá fora, pela impressão das pessoas que tinha por ele estar no leito, né? Ele contou para nós certa vez que ele estava em Araguari e chegou um rapaz, um processo e disse para ele, mas que pena, Jerônimo, você vai levantar dessa cama. Eu vou te levar. Ele começou a fazer uma imposição de voz e de mão, né? Levanta-te, anda. E ele disse, quietinho. Levanta-te, anda. Aí, quietinho. Aí ele falou, o rapaz, processo obsessivo, falou, eita, aleijadinho sem fé. Tá vendo, Beth? Ó, eu estou sem fé. Amiga, deixa eu só fazer. O Luciano chegou um pouquinho atrasado, que estava com problema de conexão. Só dar as boas-vindas para ele. Luciano, boa noite, tudo bem com você, meu amigo? Luciano? Luciano? Uma pergunta, não vou falar. Luciano? Ele continua com um pequeno problema lá, né, com a internet, com a conexão. A história estava... Desculpa, gente, a história estava... Eu e a gente falamos o tempo inteiro. Quer fazer pergunta? A gente quer isso mesmo, nós queremos isso. Eu acho que a gente fica feliz de você estar falando. Eu só gostaria de ter uma história assim, muito bonita, né, Márcia? A história do... Você, a Beth, pode contar para a gente a história do Jerônimo, que as pessoas de Tutaba, muita gente sabe, mas tem muita gente que não sabe. A história do Roberto Carlos, né? Se você puder contar para a gente aí. Nós começamos, né, a creche. Nós ganhamos o terreno, permissão de uso da prefeitura, o Carlinho Novaes com outro engenheiro, que o sobrenome dele é Nobre, eu nunca lembro o primeiro nome, fizeram a planta, nós fomos ao Chico, e chegando lá, o Chico falou, começa, minha filha, o auxílio virá. E falou para o Jerônimo, olha, Jerônimo, eu acho que você deve ir encontrar com o Roberto Carlos. E o Jerônimo falou, mas como? A gente era muito amigo do Augusto César Vanucci. Nós tínhamos o meu pai era muito amigo do pai do Augusto César Vanucci. E o papai ficou a vida toda muito amigo deles, desde 1927, vamos falar assim. Então, a gente tinha uma amizade com o Vanucci, ele conhecia meu pai, tinha aquela amizade. E ele produtor, junto com o Jerônimo também, né? E o Chico falou, mas como? O Chico falou para o Jerônimo ir. O Jerônimo falou, mas como que eu vou? Ele falou, você vai encontrar com o Roberto. E as coisas deram certo. Ele foi para o Rio de Janeiro e lá ele conseguiu falar com o Roberto no Canecão. Lá no Canecão. O Roberto, quando ficou sabendo que ele queria falar com ele, veio lá de dentro e veio conversar com o Jerônimo. E nós estávamos começando o Pouso do Amanhecer. Então, nós temos a primeira doação substanciosa que nós temos do Pouso do Amanhecer, foi realmente um cheque que o Roberto Carlos mandou para nós. Nós tínhamos ganhado alguma coisa assim, né, Beth? Eu que recebi esse cheque. Foi um sucesso. Foi um sucesso esse cheque. Porque os bancos não procuravam, né, Márcia? As pessoas encantadas com a assinatura do próprio Roberto, né? A Márcia lembrou bem essa passagem, eu só lembrando, Márcia, ele disse para o Jerônimo, o Roberto está na sua sintonia. É verdade. O Roberto está na sua sintonia. Na sua sintonia. Inclusive, esse ano que nós, assim, antes da gente começar um pouco, aquele que eu te contei, antes de 80 um pouco, eu e o Jerônimo sempre íamos ao Chico, a Márcia, todo o grupo, mas esse dia a Márcia não foi, nós fomos, e lá chegando, veio uma psicografia de um espírito que havia desencarnado e deixado o seguro de vida dela para construir uma creche.
E ela dirigiu aos familiares lá presentes, dizendo o seguinte: mamãe, essa carta é para você, para companheiros que aqui estão ligados à creche. Eu fazia parte da Josefina de Magalhães. Então, eu me senti incluída naquela psicografia. Ela chamava Alzira, esse espírito. Mamãe, é para você e para outros companheiros que aqui estão ligados à creche. A creche, mamãe, é o pouso do amanhecer. Eu fiquei encantada com aquela frase. Nós ainda não tínhamos o pouso do amanhecer. Ele tinha um projeto, o Jerônimo, para os Ceareiros de Jesus, mas que não havia concretizado. Então, o que nós fizemos? Eu trouxe aquela frase e levei para a Josefina. Lá chegando, eu mostrei. As pessoas não tiveram o entusiasmo que eu tive. Eu liguei para a Márcia. Márcia, olha que frase. É o pouso do amanhecer. Ela também ficou encantada. Entrei em êxtase. Ela falou, Beth, vou ligar para o Jerônimo. Graças a Deus, tudo bem. Só observando a conversa aí. Está tudo bem, tranquilo. Nós vamos Joia. falar para o Jerônimo. Está me escutando? Oi. Joia. Falou. Tudo bem. Alguém quer falar? Ele está demorando demais. Pode continuar aí. Então, a Márcia ligou para o Jerônimo. E o Jerônimo era muito... Alô, Vilmar, tudo bem? Joia. Tudo bem. Nós vamos uma creche, Márcia. Nós vamos fazer uma creche. E vai chamar Pouso do Amanhecer. Inclusive, a sugestão... Porque sempre eu tinha uma evidência das pirâmides, o sol saindo de dentro das pirâmides, uma pombinha com um ramo no bico. Eu tinha essa evidência sempre. E é o logotipo da creche. Por quê? É o pouso do amanhecer. A pombinha encaixou tudo. Foi tudo encaixando, né? E agora, o mais interessante dessa história toda é que foi uma luta, né? O Chico sempre falava para nós assim, né, Beth? A criança vai nascer. Fala, mas que criança é essa que vai nascer? A gente fala tanto nessa criança que vai nascer para nós. A criança vai nascer. Sabe por quê? A construção da creche mesmo, a construção da creche, foram 9 meses. Em 9 meses a creche foi construída. O Camilo Neto, irmão do público, Camilo Chaves Neto, ele que construiu a creche para nós. Pelo Deus lhe pague, ele foi um engenheiro. A única coisa que nós falamos para o Camilo foi assim, muito obrigada, Camilo. Só isso. E ele junto conosco, dia e noite, junto conosco. A obra, até à noite nós trabalhamos. Ele mandou iluminar e punha, trabalhava dia e noite. Aí, quando nós fizemos as contas, eram 9 meses de construção. Falei, Beth, é a criança. A criança nasceu, né, Beth? Esse detalhe aí dos 9 meses, nós tivemos o preparo, né? Porque trabalhávamos assim, com muita fé, com muita esperança nos nossos corações, e a gente não era muito acreditada. O Camilo mesmo duvidava que nós dessemos conta de um projeto tão grande, porque era 2.000 metros quadrados, né? E o Chico nos orientou que colocasse o nome de lar, para não sermos encampados pelo governo. Lar Espírita, Pouso do Amanhecer. E o Jerônimo saía para as campanhas, junto com o José Geraldo, a equipe que ele arrumava, e eu e a Márcia canalizávamos esse recurso para a construção. E o Camilo nos desafiava, ele falava, cadê os espíritos de vocês? Não, ele ainda falava mais. Eu não quero construir catedral, porque catedral leva 200 anos. Ver agora, porque sempre vinha a resposta, né, Márcia? Nós não ficamos um dia sem a resposta dos espíritos. Ele falava conosco brincando, mas nos desafiava. Olha, desafiava, cadê os espíritos de vocês? Eu quero ver vocês saírem dessa agora. E tem tanto, vamos dizer, fatos até cômicos, né, Márcia? Quando nós estávamos uma vez muito sem dinheiro, ele falou, agora eu quero ver, o que vocês vão fazer? Nós tínhamos que fazer um acerto, né? Sim. Com os nossos funcionários lá, que estavam na construção. E ele nos desafiava, mas aquilo eu acho que era para ele próprio ter fé no que ele estava fazendo, e fé também
naquilo que todos nós devemos ter nas nossas vidas, fé em Deus, fé em nós, fé naquilo que nós realizamos. Aí ele desafiou, a Márcia ganhou, naquele dia, uma espingarda lá. E ela foi... Meu tio me deu uma espingarda, falou, eu não quero ter arma. O que você vai fazer com essa espingarda? Eu falei, espera um pouquinho, para mim eu resolvo os problemas. E nós tínhamos que pagar o INSS. Nós tínhamos um acerto. Um acerto. Mas nunca ficamos sem... Nós vendemos a espingarda e pagamos. Ia ter um fato muito interessante do Camilo também. Nós fomos ao Chico, ele nos orientava na construção. E ele nos disse aquele dia... É como se ele estivesse aqui, né, Beth? Justo, ele falou assim um dia para nós, amarrem os telhados. Agora, eu e a Márcia não conhecíamos essa expressão, amarrar o telhado. Amarrar o telhado. Nós viemos embora. Camilo, o Chico falou para nós que é para amarrar os telhados. Ele falou, amarrar? O que é amarrar? Ah, já sei o que é amarrar. Sabe quando a gente tem que amarrar? É quando venta muito, Beth. Será que nós devemos fazer isso mesmo? Ah, mas vamos ouvir o Chico. O Chico não fala nada sem razão. Amarrou os telhados. Amarrou o telhado. Veio uma ventania em Curitiba, só ficou de pé o pouso do amanhecer. Aí eu falou, puxa, vocês são demais. Não brigam com os espíritos de vocês, né? Não, tem outro detalhe também. Nós tínhamos que terminar. E o dinheiro tinha acabado. O Jerônimo foi para São Paulo. E lá ele foi no programa do Hilton Franco. O grande doador foi o Hilton Franco, viu? Do Pouso do Amanhecer, aquele produtor de televisão. E aí, lá na hora, ele doou, naquela época, 6 milhões. 6 milhões ele doou. Aí o Jerônimo me ligou. O Jerônimo me ligou e falou, Márcia, nós acabamos de ganhar, eu estou saindo da televisão agora, nós acabamos de ganhar 6 milhões. Eu falei, Jerônimo, você não entende dinheiro? Deve ser 6 mil, Jerônimo. Onde você viu 6 milhões? Márcia, acredita em mim? 6 milhões, Márcia. Jerônimo, quem está aí perto de você? Porque eu tenho certeza absoluta, onde você viu isso? 6 milhões, Márcia, 6 milhões. O Hilton Franco deu. E aí nós terminamos. Foi incrível, nós demos conta de terminar o Pouso do Amanhecer, e eu achei... 9 meses. 9 meses. Eu acho. Lembra o que o Divaldo falou para nós? Beth, eu vou lembrar direitinho o que o Divaldo falou. Ele falou assim, como é que o nosso Jesus, ele estava andando pelo Pouso do Amanhecer, e nós estávamos terminando o Pouso do Amanhecer. Ele falou que o nosso Jesus era muito forte. Foi o seguinte, que foi feito em 9 meses, que é um grande desafio para qualquer obra, que seja ela, qual for, esses 9 meses. Pelo dinamismo do nosso querido Camilo, pela ajuda da espiritualidade, pelo trabalho intenso do nosso Jerônimo, porque ele não descansava. Não. Ele andou esse Brasil todo, incansavelmente. Isso foi conquistado. Aí nós mostramos como a gente estava à frente, porque desde o dia que foi levantado não, o dia que nós ganhamos o terreno, eu e a Márcia, funcionamos, ela presidente e eu tesoureira. Por 15 anos, nós não mudamos a nossa diretoria, porque o próprio Chico nos aconselhou que nós procedêssemos assim. Ele falou que diretoria boa tem 3 membros, o Chico. Um adoece, o outro viaja e o terceiro resolve. Aí ele brincou. Aí o Divaldo fez essa brincadeira que ela está falando. Ele falou, mas se fizeram isso aqui em 9 meses, nós respondemos. A gente era jovem, né? Inocente, nós respondemos. Fizemos em 9 meses. Ele falou, então Jesus de vocês é mais forte. É mais forte. Não é que o nosso Jesus é mais forte. E foi um banho de perfume. A Marluz Majadas ficou que a roupa da Marluz ficou embebida com o perfume. Quando o Divaldo estava andando pelo Pouso do Amanhecer, nós recebemos um banho de perfume, a coisa mais incrível do mundo. Agora, eu tenho um detalhe para contar para você. A gente sempre acha que fez demais, né? Lutou tanto. E aí eu cheguei com um convite de inauguração para o Chico. Nossa! Nem a Rainha de Sabá estava que nem eu. Eu cheguei com tudo perto do Chico,
para entregar o convite para ele. Quando eu entreguei o convite para ele, ele olhou para mim e falou: duplicata vencida, né, minha filha? E outro detalhe, isso aí. Você imagina de que jeito que eu fiquei? Duplicata vencida. E olha quem o Divaldo disse que estava à frente da ONU. Porque, gente, não é isso aqui, nós não estamos contando nada que nos enaltece. É tudo que a espiritualidade faz conosco, nós somos instrumentos. E ele disse o seguinte, ele falou, olha, aqui quem está auxiliando vocês é Meimei na parte espiritual. Na parte material, vocês têm o José Grosso, porque são muitos problemas que uma instituição enfrenta. Eu vou dizer isso para levar aos corações que trabalham estímulo, para que não percam a esperança, para que não tenham medo das dificuldades. Vem a dificuldade, mas a solução logo a seguir vem. Nós somos assistidos, nós somos instrumentos do bem. Quem, na verdade, faz e constrói é Jesus e a equipe espiritual de Jesus. Então, quando ele falava isso, certamente, quantas vezes, né, Márcio? O Zé Grosso teve que tirar a gente de confusão, né? De problemas, porque surge, viu, gente? Quem está trabalhando aí no bem, não pensa que tudo vai dar exatamente correto. Nós vamos ter os desafios, mas depois dos desafios vem as soluções. O que faz a gente vencer? É a perseverança, né? A nossa trajetória ali dos Ceareiros, a Márcia em 1972, eu em 1975, a gente nunca desistiu dos Ceareiros, né, Márcia? Nunca, jamais. Eu voltei, porque eu fui transferida para Araras, fiquei fora 20 anos, mas retornei em 2016 e reassumi com carinho muito grande o nosso Ceareiros de Jesus. Então, tudo que a gente constrói é juntos, é em parceria, é em conjunto. Né? Nós temos uma equipe... O Chico um dia olhou para mim, Elizabeth, e falou, BM, Rodovia Itiutaba. Até hoje nós ainda não entendemos essa história, não. BM, Rodovia Itiutaba. E eu falei, Beth, que história é essa que o Chico falou para nós? Porque ele falava muito assim, em metáforas, né? Ele tinha uma maneira de falar que na hora ele não era claro, né? E a gente tem histórias muito lindas que nós guardamos, porque o tempo aqui ele também tem limites, né? E fatos que nós éramos orientadas em detalhes, ali não só do Lar Espírita Pouso do Amanhecer, mas do nosso Ceareiros de Jesus. Eu me lembrei de muitos fatos aqui que não devem, no momento, talvez ser citados, em relação ao Jerônimo, ao desencarne do Jerônimo, né? Então, a gente foi muito ajudadas por tudo que nós tivemos de boa intenção, pelo trabalho e pela perseverança, viu, gente? Nós nunca podemos Interessante, desistir. O Chico um dia olhou para mim, a Ana Maria Marra estava junto, olhou para mim lá e falou para mim assim, minha filha, quando o Jerônimo desencarnar, não deixa mexer no corpo dele. Por que o Chico está falando isso para mim, né? A hora que o Jerônimo desencarnou, que eu estava... O impacto meu foi grande. Eu falava, com sinceridade, eu achei que o Jerônimo não desencarnava nunca. Então, o meu impacto foi muito grande, o dia do desencarne do Jerônimo. Aí, a hora que eu cheguei, tinha determinadas pessoas, porque não tinha caixão que coubesse o corpo do Jerônimo, pela posição dele, né, em forma de S. E tinha alguém querendo quebrar as pernas do Jerônimo para poder colocar no caixão. A Ana Maria Marra chegou, cutucou no meu ombro, falou, Márcia, lembra o que o Chico falou para você? Não pode pôr a mão no corpo do Jerônimo. Imediatamente a gente organizou, nós fizemos um sarcófago, né? O Jerônimo foi enterrado, o caixão dele foi o contrário. Aumentou o caixão, aumentou, virou parecendo coisa de faraó mesmo, viu? Parecendo uma coisa de faraó. E foi assim que fez, e não mexemos definitivamente no corpo dele. O Jerônimo, ninguém pôs a mão do jeitinho que ele desencarnou, ele foi enterrado. Então, é muito interessante isso do Chico ter falado para nós, para não deixar pôr a mão no corpo do Jerônimo, não mexer no corpo do Jerônimo.
Então a gente foi, ele falava uma coisa, daí um espaço de tempo que a gente ia ver o que é que o Chico estava conversando conosco. Outra coisa que o Chico nos falou, e eu quero falar isso, vou repetir a vida inteira. Ele falou que Tuiutaba vai passar por um grande progresso material, que é bom que nós ocupássemos os espaços vazios com obras do bem. Então, nós precisamos de construir mais centros espíritas em Tuiutaba. Nossos bairros estão sem os centros espíritas. O centro espírita, gente, traz uma força muito grande para o lugar aonde ele é construído, aonde nós temos um centro espírita, porque ali a espiritualidade monta realmente um pronto-socorro. Ele disse para nós, fazíamos debaixo da árvore um culto na creche. Ele olhou para nós, né, Beth, e falou assim, é um pronto-socorro. Vocês já têm um pronto-socorro debaixo de uma árvore. Agora, você imagina construir um centro espírita. Nós precisamos de ver como que é isso, a espiritualidade, né? E construir mais centros espíritas nos bairros que surgiram em Tuiutaba, porque nos ajuda demais, né? O centro espírita é escola, o centro espírita traz toda uma reformulação, nós somos humildes, né? Nossos centros espíritas são todos centros espíritas humildes, mas de trabalhador de boa vontade. Olha, interessante o que a Márcia falou, porque um dia nos disse que Tuiutaba é a cidade do amor que nunca se acaba. Tinha lá uma companheira, ouvindo isso, ela era de Uberlândia. Ela falou, Chico, fala assim de Uberlândia. Ele falou, anda, minha filha, é progresso. Tudo em brincadeira. Ainda falou que Uberaba com Uberlândia ia encontrar... brincando conosco. Naquele posto, como é que chamava aquele posto? Do meio né? Do meio do posto da BR-365. E ele disse isso. Mas o que eu quero ressaltar é que ele falou que Tuiutaba era a cidade do amor, que nunca se acaba, e a gente tinha só nós que tínhamos essa assertiva dele, brincadeiras, né? Depois um espírito realmente escreveu através da psicografia dele essa frase, falando de Tuiutaba, da cidade do amor que nunca se acaba. Mas lembrando que a Márcia falou, nós distribuíamos pães debaixo de uma paineira, de uma árvore imensa que era lá do terreno nosso, que foi dado permissão de uso, até depois ser doado realmente para o lar espírita Pouso do Amanhecer. E nós distribuíamos pães e falávamos do Evangelho. Como era um bairro muito pobre, esse bairro, aquilo ali foi uma atração. As crianças todas convergiam para essa distribuição. Era uma bênção. E ouviam o Evangelho. E ao lado do Pouso do Amanhecer começou a levantar também a escola. A escola, Cônego Ângelo. Mas o Chico, certa vez, no livro A Sombra do Abacateiro, ele ressaltou muito esse trabalho que nós fazemos ao ar livre, esse trabalho debaixo de uma árvore que nós fazemos, que não tem limites, não tem portas, e as pessoas vão até ali beber na fonte do Evangelho de Jesus. Então, o Jerônimo tinha uma alegria nesse trabalho ao ar livre, né? Porque ele ressaltava muito isso, a importância do trabalho para o povo, para as pessoas mais simples. E nós tínhamos em Tuiutaba alguns pontos desse trabalho ao ar livre. Era onde é hoje o Obreiros do Bem, onde nós construímos o Lar Espírita Pouso do Amanhecer e onde a Maria Gertrudes hoje tem a Fundação Jerônimo Mendonça. Era uma chácara doada pelo Dr. Petrônio ao Cearense de Jesus. E nós tínhamos uma intenção ali também de uma casa de adolescentes e começamos a fazer essa distribuição de pães também debaixo do abacateiro. Que tem até hoje um abacateiro. Parece que a Maria Gertrudes está com ele até hoje. Abacateiro. Há algumas mangueiras, né? E era assim, reunia aquele número imenso de pessoas para receber um pão. Mas lá na Fundação Jerônimo Mendonça, o primeiro culto que nós fizemos,
nós chamamos cigano que estava acampado perto. Você está lembrado disso? Então. Nós chamamos cigano. Os ciganos vieram, as crianças, as mulheres, e nós começamos. A Fundação Jerônimo Mendonça, o primeiro culto, foi com cigano. E eu acho os ciganos que nos então, ajudaram. Nós tivemos que interromper esse trabalho. Obreiros, que virou um centro espírita, tivemos que interromper o trabalho lá da Maria Gertrudes, feito naquela área onde a Maria Gertrudes construiu, né, Fundação Jerônimo Mendonça, por circunstâncias. O Chico até nos aconselhou. Minhas filhas, não aumente o trabalho. Eu não entendo isso até hoje. Mas todo mundo que chegava no Chico, ele falava, trabalha, meu filho. Mas a Beth chegando, ele falou, não aumente o trabalho. Eu falei, Beth, nós estamos ensinando. Aí nós paramos com essa distribuição. Mas isso é também uma forma da gente sugerir às pessoas que têm um terreno vago, que tem uma árvore, valorize essa árvore. Onde estivermos, principalmente nesses momentos que nós estamos passando, as pessoas precisam de ouvir o Evangelho. Nós não temos a liberdade hoje de fazer isso no momento devido à pandemia. Mas nas horas oportunas, dá às pessoas essa oportunidade. A pessoa passa ali, ela não sabe nem o que é, e chega ali. Olha, é muito interessante. Eu quero tocar num assunto que a gente... Quando o Chico Xavier teve em Tuiutaba, durante o dia eu fui lá vê-lo, mas à noite não teve jeito, porque os amigos do Jerônimo, que vieram de outra cidade, hospedaram na minha casa. E aí não teve jeito de eu ir, porque eu estava sendo anfitriã desse pessoal. Aí quando foi no outro dia, eu perguntei para o Jerônimo assim, Jerônimo, o Chico falou alguma coisa para você? Ele falou sim. A hora que eu estava saindo, eu falei para ele assim, Chico, deixa passar esse rei destronado, um negócio assim que ele falou para ele. Ele usou um termo assim para ele. Ele falou, não, meu filho, todas as vezes que eu vejo você, eu tenho vontade de ler o Romance de uma Rainha de novo. Foi só uma dica para mim. Eu tinha esse livro do meu pai. Meu pai tinha esse livro. E eu fui ler o livro. Aí, eu ia lendo o livro, e eu ia descobrindo quem o Jerônimo era. Lógico que eu descobri quem o Jerônimo era, né? Aí ele me ligava e falava, e aí, Márcia, qual o personagem que eu sou? Eu ia enganando ele. Jerônimo. Até que eu não aguentei, falei, Jerônimo, você me desculpa, mas eu sou o bruxo mesmo. Seu bruxo. Tem um detalhe muito interessante da história do Jerônimo. Estávamos no Chico. Chegou uma senhora perto dele, ele tinha já feito o evangelho, ele estava lá de fora, dentro da Kombi, né? E a gente, lá de dentro, eu fui até bem perto dele, ali, a gente ficava sempre por perto, ali perto daquela cisterna, lá do Chico, ou então a gente ia lá perto do Jerônimo, dando apoio para o Jerônimo. Chegou uma senhora perto dele e falou, Jerônimo, estou passando mal demais. Eu li aquele livro, Romance com a Rainha, eu estou com tanto medo daquele bruxo, mas eu estou com medo dele demais, eu não durmo, eu não como, parece que toda hora eu estou vendo ele. Eu falei, meu Deus, o que o Jerônimo vai responder para ela? Eu falei, minha filha, te dou certeza que você não precisa ter medo. Ele está amarrado numa cama. Ele não faz nada com você. Ele não tem força nenhuma mais. Ela falava, mesmo, Sr. Jerônimo, você me dá certeza, então, que ele não vai me perseguir, mas jamais. Ele não vai te perseguir nunca. Ele não faz mais nada, coitado dele. Eu conheço a história dele. Olha, você pode dormir, descansar, que esse bruxo não vai aproximar de você mais. Gente, vocês veem a felicidade que a mulher saiu de perto de Jerônimo? Uma felicidade do mundo. E eu pensei, lógico, né? Eu chorava de falar, de descrever de que jeito que estava o bruxo. O Chico brincou também, mas é uma brincadeira séria, né? Que nós somos as civilizações do Egito, Mesopotâmia, né? E Índia, né? Nessa região do Triângulo Mineiro. Eu estava lá na casa dele, e a dona Carmen, a mãe do Eurípides, me levou primeiro
para a gente poder colocar o lanche na mesa para o pessoal que ia chegar depois. E eu brinquei com o pessoal assim, gente, nós somos aqui os índios, que quando Nóbrega mais o Anchieta chegaram no Brasil, eles encontraram esses índios aqui, nós somos a encarnação deles. Gente, passa daí um pouquinho, chega o Chico. Ele foi chegando, ele deu uma aula sobre entradas e bandeiras, gente. Que foi a coisa mais linda do mundo. Ele começou a falar de que jeito, gente, que aquele povo colonizou o Brasil, a dificuldade daqueles bandeirantes. Aí, olha o que ele falou. Olha, brasileiros são todos aqueles que, quando Nóbrega e o Anchieta chegaram no Brasil e encontraram. Aí, já nessas alturas, ele já estava olhando nos meus olhos. Ele falou, nós não. Nós somos milenares. Nós passamos pela Índia, pela Babilônia, pela Grécia. Nós passamos pela Judéia, pela Judéia, Roma, França, e agora estamos no Brasil. Gente, eu senti assim que eu era a própria múmia. Eu senti que eu era uma múmia desenrolada, entendeu? Porque ele deu a trajetória da gente, né? Ele deu a trajetória, nós, os espíritas, né? Nós estamos há muito tempo, gente, que nós estamos lutando para aprender o amor. É interessante que eu observei uma coisa. Eu tive uma curiosidade de para mais qual foi a nossa primeira. Foi 13 de setembro de 81. E o Ceareiros de Jesus foi fundado 13 de setembro de 1970. Então, muitos pormenores que a gente não vai citar foram vivenciados de forma muito interessante. Não existe coincidência, né? Nós sabemos que é um programa que nós estamos realizando por necessidade, nem tudo, às vezes, a gente consegue fazer como nós gostaríamos, né? Mas dentro daquilo que nós nos propomos, está aí o Jerônimo, né? Propôs, é o nosso Ceareiros de Jesus, e o nosso Lar Espírita Pouso do Amanhecer, e obras outras. Que a Maria Gertrudes veio e construiu a Fundação Jerônimo Mendonça, né? Que, olha, a Daiane está fazendo uma pergunta, Vilma, e eu quero responder. Ela está perguntando se o Jerônimo cuida do bairro Jerônimo Mendonça. Meu bem, o Jerônimo cuida de todos nós, de Tuiutaba inteira. O Jerônimo e Tuiutaba é a menina dos olhos dele. A gente sente, tem hora que a gente sente a presença dele junto conosco. Você pode continuar rezando para ele, porque quando ele desencarnou, a primeira coisa que eu pedi, eu fui descendo para o centro e eu desci a pé. E eu peguei falava assim, o sol estava maravilhoso, o sol pondo, que o sol de Tuiutaba é uma coisa magnífica, né? Então, eu falava assim, Jerônimo, você está enxergando? Você já está enxergando, meu irmão? Porque eu pedi mais para Jesus, que a coisa que eu mais quero é que você enxergue. Enxergue primeiro. E que eu quero, Jerônimo, que o seu nome seja uma constelação de estrelas. Eu quero que o seu nome seja uma constelação de estrela no mundo, no universo. Quando nós chegamos no Chico, nós fomos perguntar a respeito do Jerônimo, ele olhou para mim e falou, ele já está enxergando. Jerônimo já está enxergando. Ele já está enxergando. E o Jerônimo é uma estrela para nós. O Jerônimo é uma estrela. A estrela, ela tem 5 pontas, né? A estrela de 5 pontas é o símbolo da angelitude. Vocês sabiam disso? O Chico deu uma aula para nós sobre isso. A estrela de 5 pontas é o símbolo da angelitude. Os 2 braços, as 2 pernas e a cabeça. É o símbolo da angelitude. O anjo, o ser mais ascensionado, ele tem uma energia
muito grande em que ele esparge luz para todos os lugares onde ele está. Ele, ao mesmo tempo que ele está em, vamos dizer assim, em Marte, ele está em Júpiter, ele está em Saturno, ele está no planeta Terra, ele esparge luz. E o Jerônimo falou que ele é uma estrela da nossa vida. Nos ajuda muito, muito mesmo. Jerônimo é um capelino. Jerônimo é um espírito capelino de uma inteligência, de uma lógica. Eu nunca vi na minha vida. Eu não esqueço um detalhe. Quando o Chico estava descrevendo o Orenzeb, ele disse assim: eu aprendi muito com a inteligência dele. Eu aprendi muito com a inteligência dele. Então, o Jerônimo é uma inteligência incrível, que ele teve a queda dele. A Antusa nos contou que ele ficou muito tempo compreendendo o que ele fez. Mas que ela e o Chico, o Chico, assim, fazia assim. Então, que ela e o Chico foram lá e resgataram o Jerônimo, trouxeram o Jerônimo. E a primeira reencarnação do Jerônimo, que o Jerônimo morre, que a gente sabe que o Jerônimo morre naturalmente agora. De todas as reencarnações que nós estamos sabendo dele, a morte dele é uma morte mais difícil. Respondendo a Sandra ali, ó, em que ano a Fundação Pouso do Amanhecer? Foi em 1981. A nossa primeira... 18 de setembro. 13, né? De setembro. 13, mas nós fizemos a primeira ata. Pois é, foi em 1981. Eu fui transferida para várias cidades devido ao trabalho do meu marido. Por todos os lugares que eu passei, eu encontrei o espírita Jerônimo Mendonça. Brasil inteiro. Ele foi homenageado no estado de São Paulo, Campinas, Araraquara, várias outras cidades deram nome a centros espíritas de Jerônimo Mendonça. E muitos amigos, eu deparei com amigos incríveis, né? Nós estamos trabalhando... O Divaldo fez uma coisa linda. O Divaldo recebeu uma homenagem da Câmara dos Deputados. E ele não quis receber a homenagem sozinho. Ele incluiu o nome do Jerônimo. E o Jerônimo foi homenageado. Foi lindo. Foi a coisa mais linda que vocês possam imaginar. Outra pergunta. Maior, como foram escritos os livros e gravados os discos do Jerônimo? O primeiro disco que o Jerônimo gravou, ele gravou num local aí. O segundo foi naquela o Obreiros do Bem. Era uma casa, um estúdio que o meu pai tinha, que o meu pai fazia gravação. O papai fez ele fez um estúdio do lado da casa da minha avó Cristina, que hoje em dia, papai e mamãe doaram o Obreiro, Centro Espírita Obreiros do Bem. Papai doou esse estúdio, virou hoje em dia um Centro Espírita. E lá foi gravado o segundo disco dele. O primeiro disco, eu não me lembro mesmo quem gravou. Eu não me lembro. Mas o segundo foi o papai. E o Walter Bertoni, que tinha muito cachorro latino, o Walter Bertoni tinha que ir para a porta, segurar a boca dos cachorros latinos. É tudo improvisado. Ela perguntou aí sobre os livros. Como que ele editou os livros? Ele ditava os livros. Como ele não escrevia, ele ditava. Porque ele utilizava a voz, né? As pessoas que acabam na bandeira, e tantas outras eram que anotavam tudo que ele falava. Principalmente a Dona Terezinha, né? A Dona Terezinha foi mais. E a gente editava os livros. Nós editamos os livros. Crepúsculo do Coração, nós temos Carro de Luz, As Pegadas de um Anjo, né? Nós temos a Cadeira de Rodas,
né? Nós temos, a Maria Jesus fez uma compilação linda, maravilhosa das últimas, que não tinha Flores do Coração, né? E nós temos também, gente, vários outros livros que ele fez de parceria com a Vizinha. Lindo! Manuel Tiburcio da Vizinha e Jerônimo. Nossa, lindo esse livro. E foi reeditado. Nós estamos vendo aí os agradecimentos que estão sendo passados aqui. Nós é que agradecemos. Todos vocês que estão participando conosco. Todos que já passaram, porque a Nívia Camargo estava falando, foram passando. Pessoas nos agradecendo. Obrigada a vocês. Olha, gente, a maior felicidade do mundo é nós encontrarmos as pessoas que nós temos sintonia para o nosso trabalho. Porque a gente não precisa nem conversar. A gente lê o pensamento uns dos outros. É incrível, sabe? Quando a gente tem sintonia com as pessoas no trabalho, a gente é tão prazeroso, é tão bom, que tem outro detalhe, gente. A gente não tem vontade de ir embora do centro espírita, não, viu? Se deixar, a gente dorme também. Tem outra pergunta. Tem uma história do Roberto Leal? Tem. O nosso querido Nicola colocou lá nessa passagem com a dona Terezinha. É do livro que ele deu da dona Terezinha. O Jerônimo recebeu muitas visitas, muitos artistas eram amigos, né? A gente teve tantos shows no início do nosso programa. Ele deu o livro da dona Terezinha para o Roberto Leal. O Roberto Leal foi visitar e ele deu. E tinha uma dedicatória, o livro era da dona Terezinha. Aí, quando chegou lá, o Roberto Leal falou: poxa, aquele livro que você deu tem o nome de uma amiga sua. Ele falou: não, essa amiga minha, você pode ficar com o livro, que ela tem mania de escrever o nome dela em todos os meus livros. Livro com ele não parava na mão. De jeito nenhum. Ele achava um absurdo alguém reter o livro espírita. Ele achava que o livro é para rodar, é para girar, não é para ficar parado. E outra coisa, gente, aquela biografia também, Jerônimo Mendonça, sua vida e sua obra, olha, gente, o prefácio que fez o Públio Chaves que fez o prefácio. É incrível aquele prefácio. E é incrível tudo que a Maria Gertrudes colocou, porque foi assim, a gente fez um segredo, eu fazia muito segredo das reencarnações do Jerônimo, eu não falava de jeito nenhum. Veio a Maria Gertrudes, pôs a boca no trombone, falou tudo. Não deixou nada para depois, falou tudo. Tem outra pergunta. Não, uma música do Jerônimo, gravada pelo Roberto Carlos. Eu acho que é o Chico. É boato, eu ouvi muito isso. Não, é o Chico. Isso que é o Chico, viu? O Jerônimo, não. Ele musicou uma psicografia do Chico, assim que a gente viu falar. Mas conosco, na intimidade... Olha, gente, e o Roberto, de vez em quando, eu encontro com ele, sim. Nós vamos aonde ele está, né, Beth? A gente encontra com ele, agradece, porque quando o Jerônimo morreu, que a gente não tinha dinheiro de jeito nenhum, nós não sabíamos o que nós íamos fazer. De repente, o telefone tocou, era a secretária do Roberto, falando que ele vinha dar o show aqui em Tiutaba. Ele deu o cachê para nós. Foi aonde nos ajudou muito, demais da conta, em 1990. Exato. E eu, na hora, eu achei que era trote. Eu estava chegando de Brasília, eu tinha ido fazer campanha em Brasília, eu estava meio dormindo ainda, eu tinha acabado de chegar de Brasília, de madrugada, e eu falei, meu Deus, isso é trote. De repente, eu falei, não, eu conheço essa voz. Não é trote, é mesmo a secretária do Roberto. E aí ele veio, fez o show para nós. O segundo show, não, gente. O segundo show não foi o cachê para nós. Era mesmo comprado, né? O segundo show dele, que ele veio. Mas o primeiro, não. O primeiro deu para a gente dar conta das nossas dívidas e comprar aquele terreno aonde tem o berçário hoje. Minhas amigas, nossa, o tempo passa. A gente nem vê de tanta alegria. Mas a Beth não paramos de conversar, não.
olha só o que estão pedindo aqui, ó. Não é eu, não. Aqui, ó. A Dayane. Faz o Espiritismo, suas belas histórias com a Márcia e a Beth, parte 2. Aí o pessoal está todo mundo não tem muita história para contar. Nós vamos fazer assim, ó. Não estou pedindo, não, viu? Eu tomei nota de algumas, debaixo da cama do Jerônimo, indo para o Chico Xavier, eu tomei nota de algumas trovas que nós dois fizemos um para o outro. Na próxima, eu trago as trovas. Então, selecionar mais histórias aí, fatos. Vamos agendar, sim, gente. Vamos agendar. Eu fico muito feliz pela participação de vocês. Gente, vocês conhecem a minha cara de bravo? Vocês perceberam que eu o tempo inteiro aqui um sorriso de alegria, né? Então, vocês duas são capazes de fazer isso comigo. Então, muito obrigado aí pela participação. Olha, nós é que agradecemos pela oportunidade incrível. Falar do Jerônimo, meu Deus, que coisa mais linda do mundo para nós, né? Falar do... eu tenho um detalhe ainda que eu conto da outra vez, eu vou deixar esse mas do Chico, do Jerônimo, eu vou deixar para a próxima. Isso. Da Antúzia também, né? Da participação do eu só tenho que agradecer. Falar do Jerônimo é falar só de coisas boas e felizes da minha vida. O Jerônimo nos deu a oportunidade, eu falo muito, papai e mamãe me deram a oportunidade do corpo, mas o Jerônimo foi um pai espiritual para mim. Então, vamos fazer o seguinte, Márcia e Beth. Nós estamos com esse mês de setembro, que nós estamos trabalhando aqui, nós vamos fazer um mês de setembro muito voltado para a campanha do Setembro Amarelo, né? É lógico. Sim. E a gente, né, se vocês puderem, me desculpem, nesse mês ainda, nós voltarmos, né, além dessas histórias, né, vocês fazer algumas lembranças, algumas coisas. A Márcia e tanto a Beth, principalmente a Márcia, eu sei que adora falar disso, né? Então, nessa próxima oportunidade, vamos falar um pouco também dessas passagens, né? Então, gente, eu vou ficar na mão de vocês. O dia que vocês quiserem, a quarta que vocês puderem fazer com a gente. Você sabe que hoje é o nosso Desobsessão. Você tem que arrumar outro dia. Você sabe que hoje é o nosso Desobsessão, né? E a Mary e a Marineuta que estão comandando o Desobsessão hoje. Não, mas não tem problema. Voltem a trabalhar de novo. Tá certo, gente? Eu tenho que agradecer. Eu amo Ituiutaba, eu amo o Espiritismo, eu amo minha vida, eu amo o que eu faço. Gente, nós podemos despedir? Sim, eu só quero contar uma pequena história aqui. E, se eu não me engano, eu falei o dia que a Beth fez a live aqui, eu contei para ela essa questão de Ituiutaba, né? Tempos atrás, eu estava querendo ir embora de Ituiutaba, né? E um dia a Márcia me pegou no caminho da luz e discretamente deu uma dor em mim. Eu não sei se ela lembra disso, né? Você não tem que mexer com isso, não, isso também, isso, aquilo, outro. Graças a Deus, eu fiquei quieto aqui, né? E graças a Deus a gente está aqui, né? A gente conhece as histórias das outras cidades, é importante essa questão das culturas, dos conhecimentos, né? Mas a gente, como mesmo a Márcia falou aí, gente, se a gente ficar... A mesma Beth que morou fora, que trabalhou fora há uns tempos, a gente, quando a gente sai para fora, que fica uns tempos, a gente vê o valor da nossa cidade. Infelizmente, né, nós não damos o valor que a nossa cidade tem. Infelizmente. Então, eu gostaria só de colocar isso aqui, de agradecer a todos vocês, e pedir para que vocês... A Nicola está aqui. Vamos falar o que a Nicola está falando aqui. Obrigado por tantas histórias. Então, é isso aí. Muito bem, muito obrigado, Nicola. Então, eu pediria de novo. Nicola, bem grande. Para a Beth. Para a Beth, ó. Obrigada, Beth. Obrigada, Jesus, com você, minha filha. Hoje nós tivemos um monte de gente aqui participando com a gente, né? Pessoas conhecidas nossas aqui, e a sua filha aqui, que participou várias vezes aqui também, viu, Márcia? A Betânia. Maria Betânia é pequenininha, perto do Jerônimo, nela, de Júlio. Então, muita gente aqui, foram muitas pessoas que
ter aqui também outras pessoas conhecidas. Nós tem muita gente aqui que participou com a gente. Na Vídeo, é muita gente. A gente só tem que agradecer. Vamos encerrar, porque nós adiantamos um pouquinho o tempo aqui, não tem problema, porque foi maravilhoso as histórias que foram nos contadas. Então, amigos e amigas que estão com a gente aqui, nós vamos agendar novamente, né, um outro momento aí, para que elas continuem. Eu só quero falar para você o seguinte, é uma pleiade de espíritos que trabalharam com o Jerônimo, são muitos. Nós fomos uma equipe, o Chico falou, que vários espíritos assinaram na duplicata da reencarnação do Jerônimo, que quando ele foi nascer, muitos espíritos assinaram na duplicata da reencarnação dele, sabe? Então foram várias pessoas que ajudaram nesse trabalho, nessa luta, nesse esforço, para a gente estar na posição que nós estamos hoje. Nunca ficamos sozinhos, nunca. Então, quem de vocês dois vai fazer a nossa prece de encerramento? Eu adoro as preces da Beth. Gente, então vamos agradecer. Primeiro, só quero fazer uma assertiva do nosso querido Chico. Nós estamos em tempo de construir tesouros de fraternidade. Vamos semear a fraternidade, a união, o amor, o bem. E ao lado do bem e do amor, sempre a vida vai nos pedir perdão. Então vamos agradecer, eu e a Márcia, representando esse número imenso de pessoas que passaram pelas nossas vidas e pela vida do Jerônimo. Se nós fôssemos citar aqueles que nos apoiaram, aqueles que caminharam ao nosso lado, aqueles que fizeram por nós e fizeram pelo Jerônimo e pelo bem, nós não teríamos nem como citar tantos. Os mais próximos são esses da nossa casa Ceareiros de Jesus, de nosso Ituiutaba, mas do Brasil todo, nós temos amigos que nós queremos envolver nesse momento, na nossa gratidão. Cada um desses amigos do Jerônimo, cada um desses benfeitores do nosso Jerônimo, e de nós que estamos aqui, anônimos, mas que o Jerônimo semeou muita luz nesses corações, multiplicando bênçãos para tantos espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Não vou exagerar. Nossa gratidão a todos. E nessa gratidão, nós queremos envolver nossa Ituiutaba, que passa por esse momento delicado, para que nós possamos, todos nós, vibrar amor e paz, equilíbrio para os lares, para as instituições mesmo fechadas, para todos os corações que sintonizaram conosco nessa noite. Que Jesus esteja junto do nosso coração, esteja dando à nossa Ituiutaba, ao nosso Brasil, ao nosso planeta, a luz que todos nós necessitamos para a nossa regeneração. Jesus, nossa Mãe Santíssima, nós agradecemos e rogamos a presença desses nossos benfeitores maiores e da luz divina em favor de todos. Muito obrigada. Que assim seja, né? Muito obrigado, queridas irmãs. Eu estive aqui, me fizeram um pedido aqui, nós vamos fazer uma quinta-feira, tá certo? Então, nós vamos fazer esse segundo encontro, viu, meninas? Numa quinta-feira, que vai estar... nós temos ótimo para nós. É o nosso dia livre. É o nosso dia livre. Isso, vamos escolher, vocês escolhem ou na próxima ou na outra, né? Porque na última semana, nós temos o compromisso com a Semana Espírita de Monte Alegre. Eu acho que esse mês tem que ser um mês voltado à valorização da vida. Vamos deixar para outubro. Marca para outubro. Porque esse mês tem que ser um mês que nós temos que falar de força, de fé, de coragem, né, de vencer as etapas.
para outubro. Não, tudo bem. Nós resolvemos essa questão depois, então. Então, eu só tenho mais uma vez a agradecer a todo mundo que participou com a gente aqui. Essa transmissão está sendo feita pelo YouTube, pelo canal Sintonia Maior no Face, com retransmissão da Agenda Espírita Brasil, e para o canal da Amitiltaba também está tendo feito a retransmissão. Então, na verdade, nós estamos transmitindo para muitos canais aqui. E esse momento, meninas, ó, como vocês disseram antes aí, né, a questão que a Márcia, se eu não me engano, não sei se foi você, Márcia, a Beth falou, nós temos que preencher Ituiutaba, né? E esses momentos de lives, né, nós estamos preenchendo os lares e as consciências. O Valtinho lá de Monte Alegre... Nós precisamos, em cada bairro, ter um centro espírita. Começa debaixo da árvore, igual nós começamos. Aquilo que o Chico falou, começa o Alcir virar, quem sabe o Roberto Carlos vem. Porque foi assim, né? Começa o Alcir virar, veio o Roberto. É porque o Valtinho lá de Monte Alegre, na última quarta-feira que ele participou com a gente aqui, se eu não me engano, acho que ele não falou no ar. Ele falou que nesse momento da pandemia agora, que eles receberam uma mensagem que os centros estão sendo usados para receber essas pessoas que estão desencarnando, né? Estão sendo transformadas em hospitais. Ou seja, para nós ver que tudo tem uma sintonia, tudo tem uma sincronicidade, né? Nas coisas de Deus, né? Então, ele falou que recebeu essa mensagem, ficou muito emocionado, né? De entender que, por exemplo, os centros espíritas não estão trabalhando materialmente, né? Mas fisicamente, ou melhor, espiritualmente estão continuando com esse trabalho. E nós entendemos também que nós recebemos uma mensagem que também, uma intuição, há alguns tempos atrás, que esses momentos desse trabalho que estão sendo feitos, né? Isso aqui, gente, é uma contribuição, nós sabemos o tamanho de luz que nós estamos envolvendo, todas as pessoas que estão envolvidas aqui, como nós três estamos aqui, né? Luciano, que tentou participar, e todas as pessoas, que foram muitas hoje, que participaram com a gente aqui. Então, imagina cada lar, cada ponto, não só que dessa pessoa de fora que eu conheço que está participando aqui, que elevou essa luz, né, para dar essa assistência para esse momento tão difícil. Então, a gente só tem que agradecer a todos vocês. E mais uma vez, eu estou muito feliz. Serão construídos futuramente. Isso vai passar. Ah, vai. Vai passar. A Maria Gertrudes faz um croquis dos centros espíritas que já estão em Ituiutaba. É lindo, é lindo. Ela pega o mapa de Ituiutaba e faz um croquis dos centros que já existem. Ela me mostrou, é maravilhoso. E a Gertrudes também. Uma casa espírita, gente, é a presença de Jesus naquele lugar. E a Gertrudes também, né? Nós prometemos a ela a segunda live também, que são muitas histórias, né? Então, nós vamos aproveitar mais aí, né? Então, gente, vamos encerrar aqui, que fica bom, né? Então, vocês, meninos, fiquem com Deus. Deus que proteja, gente, todo mundo que participou, tá? Beijo. Vamos ter força, nós vamos vencer. E Ituiutaba é a cidade do amor que nunca se acaba. E é esse amor, gente, que nós temos que jogar no éter universal. Que assim seja. Boa noite a todos, vamos encerrar aqui. Todos fiquem com Deus.